Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje nós temos duas personagens, uma na primeira leitura, neste livro do profeta Daniel, essa Susana, que é inocente, e vimos esta outra personagem no Evangelho de hoje, que é culpada, que foi pega em flagrante adultério ali. E o que nós devemos colher dessas duas? E também das personagens que são os homens que estavam na primeira leitura e as personagens que estavam na segunda leitura. Os homens da primeira leitura acusaram falsamente, aquela mulher. E os do Evangelho têm algumas pretensões de uma aparente perfeição, podemos dizer de uma falsa perfeição, uma casca, que fala do externo, mas que interiormente não vive aquilo do que se está dizendo. Nós vimos isso nessas figuras dos mestres da lei e também dos fariseus. Mas Jesus, quando se depara com estes homens do Evangelho que acusam aquela mulher que foi pega em pecado, Jesus trabalha a consciência daqueles homens, em primeiro lugar. Trabalha a consciência, primeiramente, a partir da pergunta que eles fizeram para pôr Jesus ali à prova, para experimentar, para ver se Jesus diz alguma coisa de errado, para também ser condenado pela lei. Mas Jesus, ele trabalha a consciência, e trabalha a consciência começando pelo silêncio. Então, ele faz silêncio. Aquele silêncio gera o exame de consciência naqueles homens que, posteriormente, depois, vão também deixar ali suas pedras e não vão apedrejar aquela mulher. Tudo por esse trabalho que Jesus começou a fazer no interior deles, um trabalho de reflexão. Jesus não foi impulsivo. Ele escuta a pergunta, ele faz silêncio, ele se abaixa e ele começa a escrever ali no chão. O texto bíblico não diz o que Jesus escreveu, o que ele estava escrevendo ali. Mas podemos especular, como era um exame de consciência, poderia ser os mandamentos, para recordar todas as palavras dos mandamentos, e eles, olhando aquilo, perceberem que, de fato, também eles não vivem tudo aquilo que estava escrito ali. Poderia ser também, alguns dizem, especulam, que ali, enquanto Jesus os convidava à reflexão e a um exame de consciência, Jesus, que tem
é Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele poderia estar escrevendo ali também o pecado de cada um deles. Então, ao fazer o exame de consciência e ver ali escrito o pecado que eles mesmos cometiam, eles foram desistindo de realizar aquele ato. Mas essas são especulações, porque o texto mesmo não diz o que Jesus escreveu. O que podemos colher no texto é que eles fizeram um exame de consciência e desistiram do ato que eles estavam para fazer ali. Então, Jesus, que tinha compaixão daquela mulher, ensinou alguma coisa de compaixão e misericórdia também para aqueles homens que eram motivados por uma aparente e por uma falsa perfeição. Aqui nós vemos que Jesus apresenta esse modelo formativo, podemos dizer assim, de integração, né, integral, que quer cuidar da pessoa inteira, até mesmo aquelas que estavam no pecado. Só que vejam que interessante o que Jesus diz à mulher. Ele faz uma exortação. Então ele pergunta quem a condenou, ela diz ninguém. Depois ele diz que eu também não te condeno. É uma exortação. Vá e não peques mais. Então é um convite à mudança de vida, a ser reintegrada novamente na comunidade dos fiéis, comunidade de fé, que é o que acontece conosco quando procuramos o sacramento da penitência, confessamos os nossos pecados. Nós também fazemos o exame de consciência, reconhecemos as nossas falhas e somos reintegrados ali no corpo místico de Cristo para vivermos bem a experiência de fé. Então, esse evangelho de hoje, a liturgia da palavra deste dia, nos mostra esses ensinamentos. Primeiro, que devemos superar aquela mentalidade da casca, né? A falsa perfeição, de falar, mas talvez não vivamos isso, né? Também um outro ensinamento que podemos colher é esse de fazer o exame de consciência constante, que podemos fazer todos os dias, examinar a nossa consciência, nos colocar diante da palavra de Deus, dos mandamentos, das bem-aventuranças, de tudo aquilo que somos chamados a viver, cada um de acordo com o próprio estado de vida, no matrimônio, na vida religiosa ou como sacerdote, devemos fazer o exame de consciência para permanecermos na vontade de Deus. Então, toda a vida daquela mulher foi moldada a partir da experiência e de uma experiência pessoal com Jesus. Que também a nossa vida seja moldada pela experiência pessoal com Jesus, que parte dessa iniciativa de Deus, da abertura do nosso coração, e ali juntos caminhamos, Ele nos forma, Ele nos ensina, Ele nos purifica, Ele aponta o caminho e nos convida todos os dias à conversão. Te agradecemos, Senhor, por Tua iniciativa, por Tua graça, até como o que escutamos no Salmo deste dia, a Sua iniciativa que nos impulsiona para a frente, que nos impulsiona para a conversão de vida, para nos colocarmos de coração livre diante de Ti, esperando a salvação, Senhor. Assim como o salmista, neste dia, cantou que mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo, também nós guardamos essa certeza no coração. Estás comigo, Senhor. Estás comigo quando me afasto, o Senhor me chama de volta. Estás comigo quando me esqueço, quando deixo de fazer o exame de consciência, quando deixo de me apresentar a vós, estás comigo, Senhor. Conduza-nos, Senhor, com a Tua graça, molda o nosso interior, impulsiona-nos, Senhor, para a frente. E ao final desta homilia, vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo, nessa certeza que, ainda que sejamos em vales sombrios e tenebrosos, ali está o Senhor a nos guiar, a nos conduzir, a nos direcionar. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo.